Olá, meu nome é Guilherme Schmidt, eu sou cirurgião plástico e através desse quadro Doutor Responde, eu tiro a dúvida de vocês que interagem comigo nas redes sociais e no canal do YouTube. A Marina Dox perguntou para mim sobre a cirurgia do nariz. Doutor, a anestesia é local ou geral? A rinoplastia corrige também o desvio de septo? E no caso deste procedimento, a recuperação difere do método tradicional ou igual quando é utilizado o piezo? Bastante pergunta, vamos lá. Normalmente eu prefiro fazer a rinoplastia com anestesia geral. Acho que traz mais conforto e segurança para o paciente, já que o paciente permanece dormindo durante todo o procedimento, sem lembrar de nada da cirurgia. Tá certo? A rinoplastia corrige também o desvio de septo? Eu faço sempre rinoplastia estruturada. E o que é isso? É quando a gente utiliza pedaços de cartilagem produzindo os enxertos para estruturar o nariz e assim ter uma previsibilidade de resultado maior a longo prazo. E uma grande fonte de cartilagem para ser utilizada esses enxertos é o septo. Então mesmo que o paciente não tenha desvio de septo, a gente faz a septoplastia para ter enxerto para realizar a rinoplastia estruturada. Quanto ao piezo, primeira coisa a gente vai entender o que é o piezo, para ver se ele tem uma recuperação igual ou diferente da rinoplastia quando se usa o cinzel e o martelo, o escopro para fazer a fratura. O piezo, ele é uma serra ultrassônica, que difere das serras normais porque ele tem cristais piezoelétricos que têm a capacidade de reconhecer o tecido onde a serra vai ser usada. Então ele consegue reconhecer o tecido ósseo e serrar o tecido ósseo. Mas se ele encostar na pele, se ele encostar na mucosa, ele não corta, ele não serra. Com isso a gente não tem lesão de estruturas que a gente não quer dentro do nariz, mas consegue com ele fazer a fratura de uma maneira, no meu ver, mais delicada, sob visão, conseguindo também utilizar outras ponteiras para fazer raspagens, ou seja, a osteoplastia do nariz, da região do osso nasal, e com isso, pelo menos na minha mão, eu tenho mais previsibilidade e eficácia na fratura do nariz. Me perguntou aqui a Gisele Sabrina de Mello: doutor, eu posso corrigir o septo nesse procedimento na rinoplastia? Pode sim, como eu já expliquei, a gente sempre faz a septoplastia para fazer a rinoplastia estruturada. Me perguntou aqui a Marina Bosco: doutor, a partir de quantos anos que eu posso fazer a rinoplastia? Então, Marina, isso varia um pouquinho de paciente a paciente. Normalmente mulheres, elas já vão ter um rosto, desenvolvido, já parecendo uma mulher a partir ali dos 16, no máximo 17 anos, eventualmente algumas até com 15 anos, e é a partir daí que a gente já pode realizar a cirurgia. Já no público masculino, normalmente o homem demora um pouquinho mais o menino demora um pouquinho mais para ter aquela cara de homem, né? Então normalmente no público masculino a gente vai postergar um pouquinho mais a cirurgia e realizar ela ali por perto dos 17, 18, eventualmente 19 anos. Doutor, aqui me perguntou a Sabrina Pereira: doutor, você utiliza tampão para fazer a rinoplastia? Eu tenho muita agonia e tenho medo de fazer a cirurgia com o tampão. Então, vamos lá. Eu mudei, hoje em dia eu não utilizo mais tampão, utilizava aí há 5, 6 anos atrás, porque veio o advento dos splints de silicone, que são estruturas super maleáveis, que dão um conforto muito maior para o paciente e que evitam a necessidade normalmente de a gente precisar colocar o tampão. Com isso, o paciente ainda mantém algum grau de passagem de ar, às vezes no pós-operatório, porque ele é canulado, esse splint, e ele traz muito mais, vamos dizer, qualidade para o pós-operatório do paciente. E a retirada deles é muito mais tranquila do que a retirada de um tampão nasal. Me perguntou aqui a Giovana: doutor, eu sempre preciso fraturar o meu nariz, quebrá-lo para fazer a rinoplastia? Então, Giovana, normalmente sim. Mas vamos dizer ali uns 5% dos casos, quando a gente não tem uma alteração no osso nasal, ou seja, esse osso nasal ele não é muito largo, a gente não precisa reposicionar ele devido a uma lateralidade do nariz, a gente consegue fazer a cirurgia do nariz sem a necessidade da fratura. Mas como eu já falei anteriormente, hoje com o advento do piezo, as fraturas nasais ficaram muito mais tranquilas. Então o pós-operatório normalmente ele é um pouco mais tranquilo, com menos roxo, com menos edema, com mais tranquilidade pro paciente, tá certo? Doutor Guilherme, me pergunta a Thaís Taylor: você usa o gesso para modelar o nariz? Então, Thaís, isso não acontece. Até hoje eu particularmente não uso mais gesso. Ainda tem colegas que usam e não está errado, mas eu prefiro usar a placa chamada Aquaplast, que é uma placa termosensível, que ela amolece na água quente e depois a gente põe para
diminuir o inchaço e estabilizar um pouco a fratura do osso do nariz. O molde do que vai ser o nariz ele é realizado na cirurgia, através da rinoplastia estruturada, onde a gente vai tirar o excedente de cartilagem que existe em algumas regiões e estruturar o nariz através dos enxertos estruturantes, e com isso a gente vai ter o formato que a gente deseja do nariz. Claro que não é tão simples assim, o nariz trabalha, o nariz tem cicatrização, por isso até torna a cirurgia do nariz tão complexa, porque a gente precisa prever essas mudanças que vão acontecer. Mas o curativo ele não tem função de modelagem, ele tem função de diminuir o inchaço e estabilizar a fratura do nariz. Tá certo? Me perguntou a Maria Cordeiro. Doutor Guilherme, é sempre necessário fazer aquele corte na aba do nariz? Então vamos lá, dona Maria. O que se chama isso é a alectomia. Ela não é sempre necessária. Ela também, normalmente, ela não deve ser realizada de maneira isolada, mas ela é um complemento nas cirurgias de nariz onde a gente tem um excedente de largura da asa nasal, ou seja, essa distância ela é muito longa. Normalmente, até para entender essa distância, é ideal que ela seja a distância entre os olhos. Quando ela está muito larga, aí está indicado a gente fazer o procedimento chamado de alectomia, onde a gente vai fazer um corte aqui bem na base da asa nasal para rodar um pouco desse excedente de asa nasal. Muitas vezes nos narizes negroides, quando eles são com base muito larga, além de tudo a gente associa uma cerclagem para diminuir a distância também, tá certo? Então não é todo o nariz que precisa, mas está indicado nos narizes onde existe um alargamento da base ou um excesso de asa. Vamos lá para nossa última pergunta do quadro Doutor Responde. Perguntou aqui a Laís. Doutor Guilherme, eu tenho aquele ossinho. Eu posso apenas retirar o ossinho e não mexer na ponta? Então, Laís, isso é uma coisa que a gente vai entender na consulta. Porque muitas vezes o paciente acha que o problema dele está no ossinho, a ponta está tudo certo e muitas vezes não acontece isso. Por isso que às vezes até o uso da simulação que a gente faz no pré-operatório é bem importante para a gente entender essas coisas. Porque muitas vezes o ossinho ele nem é tão evidente. O que está acontecendo é um mau posicionamento da ponta que dá a impressão que o paciente tem um dorso nasal muito alto, mas o que acontece é que ele tem uma ponta muito pouco projetada. Então, com isso, com a simulação, até para o paciente ver e a gente entender o que ele espera do resultado, ela nos traz bastante benefício. Então, uma avaliação com um cirurgião com experiência em cirurgia de rinoplastia, onde ele vai avaliar o seu rosto como um todo e identificar o nariz que combina mais com o seu rosto, com isso a gente vai conseguir identificar se precisa mexer no ossinho, ou se é só no ossinho, ou se a gente precisa mexer na ponta também. E esse foi mais um quadro Doutor Responde. Não se esqueçam de nos comentários me enviar dúvidas, sugestões. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrever no meu canal do YouTube, que eu tenho muito prazer de interagir com vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!